Iluja é uma fraca e patética perdedora que misteriosamente reencarnou como um ovo de dragão de baixo nível. Porém, tudo muda quando ele começa a quebrar monstros para subir de nível até se tornar o dragão mais poderoso. Tudo começa num dia em que Iluja acorda na escuridão total se perguntando onde ele está, e a parede à sua frente se abre revelando uma floresta lá fora. De repente, ele ouve uma voz em sua cabeça que se apresenta como a voz divina e revela que ele é um monstro de nível 1 chamado Ovo de Dragão que morreria se sua casca fosse quebrada. Ao ouvir isso, o cérebro de Aluja começa a entrar em colapso, então ele rola para clarear a cabeça, mas de repente se depara com um terrível monstro verme. Para se escapar da morte certa, ele leva o verme até um penhasco e evita seu ataque antes de prendê-lo no solo abaixo. Esta vitória dá a Aluja pontos de experiência suficientes para evoluir de um ovo de dragão para um pequeno dragão que se parece com um Pikachu do Walmart. A primeira coisa que ele percebe é que todas as suas estatísticas aumentaram, mas seu estômago de repente começa a roncar. Ele percebe que a única maneira de ficar mais forte é consumindo proteínas, então ele se delicia com a minhoca, mas grita de angústia porque tem um gosto pior que o das axilas da sua avó. Na manhã seguinte, Aluja caminha pela floresta em busca de outra presa e encontra um monstro lobo. Então ele se sentou com combos de domínio de fogo e finalmente saboreou um bom bife pela primeira vez. Depois disso, ele começa a subir de nível caçando monstros e comendo-os. Uma noite, Illusion está cozinhando algumas de suas vítimas, sentindo-se solitário, pois só consegue falar com a voz divina, mas de repente ouve a voz de alguns humanos próximos, o que o deixa feliz. Conforme os aventureiros entram na floresta, Illusion se aproxima deles e faz sua melhor imitação de Tony Chopper, esperando que eles o abracem por ser fofo. No entanto, um dos aventureiros de repente o corta no peito e o mago do grupo o atinge com um feitiço de raio que o paralisa. Enquanto Aluja luta para se levantar, ele se sente estúpido por tentar fazer amizade com humanos, apesar de ser um dragão, e começa a implorar para que alguém o salve. Porém, ele acaba desmaiando e a aventureira Miria fica com pena dele. Então ela impede que seus companheiros o destruam. Ela então usa magia para curá-lo, e Alicia se sente tão confortável perto dela que ele brinca de gambá, mesmo que sua paralisia tenha passado. De repente, eles ouvem os companheiros de equipe de Miria gritando e Alicia sente que um monstro poderoso está por perto. Então ele segura a capa de Miria para impedi-la de seguir em frente, pois sabe que ela está sem poder mágico. No entanto, Miria ainda corre na frente, então ele luta contra a dor e corre para salvar a equipe de Miria, apenas para ver um poderoso dragão elevando-se sobre seus corpos inconscientes. Ao visualizar as estatísticas desta monstruosidade, Illusion descobre que é um pequeno dragão de rocha de nível C com 197 pontos de saúde, e ele imediatamente começa a entrar em pânico. Ele chama o nome de Miria, mas o dragão o percebe e corre para enfrentá-lo. Enquanto o dragão da rocha ataca, Illusion consegue pular para fora do caminho, e ele começa a se perguntar se a voz divina está o atraindo com raiva, chamando-a de pequena. O dragão da rocha começa a rugir, então ele segue os passos de Yuta Okatsu, escondendo-se no arbusto mais próximo porque sabe que estará frito se o dragão o atacar. Quando ele espia para fora, ele percebe que Miria ainda está viva, pois seus pontos de saúde ainda não diminuíram. Mas o dragão das rochas também percebe isso, então começa a marchar até ela para terminar o trabalho. Enquanto Aluja pensa sobre o que fazer, as mãos divinas o agarram mais uma vez, desta vez dizendo-lhe para fugir para não morrer, e ele aceita que a voz está certa porque atualmente ele não tem chance de derrotar o dragão da rocha. No entanto, quando ele se lembra de como Miria gentilmente curou seus ferimentos, ele salta de seu esconderijo e grita tão alto quanto um Sagan para chamar sua atenção. Ele então ataca, e quando o dragão lança seu ataque, ele rola em uma bola supercarregada como Sonic the Hedgehog e rapidamente evita seu ataque antes de acertar o dragão bem na cabeça. Ao ver o antigo lançador do grupo caído morto no chão, ele fica surpreso por não ter sobrevivido. Então ele verifica o espadachim também e vê que ele ainda está vivo, mas inconsciente depois de ser embalado pelo dragão. O dragão das rochas avança para atacar novamente, mas Illuja rola para trás e começa a pensar em como salvá-los enquanto lança vários ataques contra o dragão das rochas. Isso apenas irrita o dragão da rocha, mas Illuja está feliz com isso, pois planeja fazê-lo persegui-lo e afastá-lo dos aventureiros feridos. No entanto, o dragão usa um feitiço de domínio da terra para derrubar Illuja, e Illuja fica surpreso ao saber que a fera poderia atacá-lo mesmo que ele estivesse fora de alcance. Ele percebe que não pode sobreviver fugindo do dragão da terra. Então, quando ele se aproxima para comê-lo, ele pula e dá um soco com seu punho flamejante, apenas para o dragão lançar instantaneamente magia de cura sobre si mesmo. Enquanto o dragão se cura, Illuja aproveita a oportunidade para carregar Miria, mas ele não conseguiu salvar seu companheiro também, pois não há tempo, então ele evita os ataques do dragão das rochas e corre para a floresta. Ao verificar Miria, Aluja percebe que sua saúde piorou ainda mais devido à perda de sangue, e ele tenta lançar magia de cura, mas percebe que está além de seu alcance, então ele decide se concentrar em levá-la para um lugar seguro. Enquanto ele fareja a área, ele percebe que alguns humanos estão se aproximando da área, então ele corre em direção a eles enquanto a carrega nas costas.
Só então uma matilha de lobos cinzentos aparece e começa a persegui-los, e os lobos eventualmente o encurralam perto de uma árvore, então ele derruba Miria e pula para enfrentá-los. Quando Miria abre os olhos, ela vê Iluja se movendo como Mike Tyson, dando socos poderosos nos lobos cinzentos, e ela desmaia mais uma vez. Mais tarde naquela noite, Iluja carrega Miria com seu corpo machucado e percebe que atingiu seu limite. Mas felizmente, ele vê uma aldeia humana pela frente, o que o faz comemorar. Na tentativa de pedir ajuda, ele começa a rugir o mais alto que pode e os aldeões logo chegam, mas vejam-no como uma ameaça, por isso esfaqueiam-lhe a perna. Ele tenta explicar que está tentando ajudá-la, mas tudo que conseguem ouvir são sons de dragão, então apontam suas armas para ele. Naquele momento, ele percebe que não consegue alcançá-los, então ele joga Miria no chão, esperando que eles cuidem dela e foge. Enquanto os aldeões verificam Miria, Aluja se esconde atrás de uma árvore, sentindo-se aliviado por Miria sobreviver. E enquanto ele olha para sua facada, ele percebe que os humanos o veem como nada mais do que um dragão, então ele vai embora. 2 dias depois, Miria acorda na casa de sua amiga elfa, Marielle, que a ajudou a recuperá-la, e Marielle diz a ela para descansar mais um pouco. Miria pergunta sobre seus camaradas, Daz e Grants, mas Marielle revela que Grants foi destruído pelo Dragão das Rochas e chama Daz de idiota por brigar com o Dragão das Rochas. Quando Miria pergunta sobre o estado de Daz, Marielle diz que ainda não o encontraram, mas ela presume que ele foi comido e Miria imediatamente começa a chorar porque se arrepende de não tê-los impedido antes. Marielle a conforta dando tapinhas em sua cabeça, enquanto a lembra que Daz não daria ouvidos a ninguém, mas Miria ainda se sente infeliz porque sabe que ele não era uma pessoa má. Ela se lembra de como Daz foi o primeiro a matar os monstros que entravam em sua casa, e isso fez com que todos os meninos o admirassem. Mas uma noite, a raiva de alguns idiotas o abalou ao mencionar o fato de que ele não poderia derrotar um dragão de pedra, então ele jurou que o derrotaria. Dias depois, ele informou a Miria que Marielle permitiu que ele caçasse um dragão das rochas com a ajuda dela, mas ela argumentou que era mentira porque Marielle nunca permitiria que eles perseguissem o monstro mais perigoso do mundo. No entanto, Daz a lembrou que eles morreriam se ela não aparecesse, então ela finalmente concordou em segui-los, com a condição de que voltassem para casa se as coisas ficassem perigosas. De volta ao presente, Marielle elogia por ter chegado à aldeia com ferimentos tão graves. Mas Miria revela que foi carregada para a floresta por alguém após ser nocauteada pelo dragão. Marielle diz que sua história é ridícula, porque o que ela ouviu é que a encontraram inconsciente na periferia da vila sendo atacada por um monstro, e um cara chamado Gregory o expulsou. Ela sugere que Miria perdeu a memória após o ataque, mas Miria se lembra claramente de Iluja lutando por ela. Então ela pergunta como é o monstro. Porém, Marielle diz que não o viu porque ele fugiu antes dela chegar, e Miria começa a se perguntar se é o dragão que ela conheceu. Enquanto isso, Eiluse acorda totalmente curada dos ferimentos e decide ficar mais forte. Um tempo depois, ele reúne pontos de experiência destruindo um grande grupo de vermes escuros e eventualmente atinge o nível 25. A voz divina informa que ele atingiu seu requisito de evolução novamente e fornece algumas opções para ele escolher, enquanto explica os poderes e limitações de cada um deles. Durante as explicações, ela o apresenta uma forma de dragão chamada Jovem Dragão da Peste, que é o palco convidado de um dragão maligno que espalha o desastre. Ao ouvir isso, Aluja imediatamente começa a entrar em pânico, mas ela o informa que ele pode usar uma habilidade de transformação humana nesta forma. Isso coloca em um dilema, porque mesmo que ele pudesse usar a transformação para se misturar com os aldeões, ele também correria o risco de se tornar o Darth Vader dos dragões. Enquanto ele pensa em escolher ou não o dragão da peste, ele lembra que ainda está preocupado com Mirria. Então ele declara em voz alta que deseja a habilidade de transformação humana, não importa o que aconteça. Ele percebe que pode usar essa habilidade para viver uma vida pacífica e honesta e voltar à sua antiga vida se as coisas piorarem. Então ele diz à voz divina que decidiu evoluir para o jovem dragão da peste. Imediatamente, seu corpo se transforma em uma forma maior e mais escura, e a voz divina o informa que ele evoluiu com sucesso para um dragão da peste. Enquanto olha para seu reflexo na água, ele começa a se preocupar porque agora parece tão malvado e cortado quanto Voldemort. Mas a voz divina informa que sua capacidade de visualizar estatísticas foi atualizada para o nível 3. E com esta atualização, ele agora pode revisar os detalhes de suas próprias habilidades. Isso o deixa feliz. Mas ela também revela que a habilidade de voz divina também subiu de nível, e ele ganhou algumas novas habilidades, incluindo a habilidade de voar. Quando ele começa a comemorar, ela informa que ele agora tem várias características horríveis, como presas, hálito doentio e garras venenosas paralisantes, e isso o faz se sentir deprimido. Quando ele pergunta sobre a habilidade de transformação humana, ela de repente fica em silêncio. Então ele começa a importuná-la com perguntas até que ela lhe diz que não pode fornecer essa informação a ele, já que ele está apenas no nível 3. Depois que a tela de informações desaparece, Aluzia se deita e fica irritado por ter adquirido habilidades sombrias em vez da transformação humana que queria, mas decide verificar os detalhes sozinho.
Ele pergunta à voz divina, cuja voz está por trás da habilidade de voz divina, mas ela responde que não pode revelar essa informação a ele em seu nível. Então ele pergunta a ela sobre outra habilidade chamada Pó de Escama de Dragão. Ela explica que simplesmente batendo as asas, ele pode liberar um miasma mortal que pode destruir alvos. E quando essa habilidade atinge seu máximo, ele pode destruir nações simplesmente sobrevoando-as. Belugia faz o menor movimento de suas asas e uma planta ao lado dele morre imediatamente. Então ele começa a pirar sobre como se tornou uma arma biológica que não consegue chegar perto de um humano. Quando ele pergunta sobre a próxima habilidade, ela explica que sua habilidade de respiração doente é um ataque de respiração que espalha um miasma angustiante, que causa debuffs graves e é tão contagioso que pode destruir civilizações inteiras. Isso faz com que Lúcia surte ainda mais. Então ele verifica seus títulos, esperando algo melhor. Mas a voz divina explica que ele tem um título de herói pequenininho que pode reduzir os danos de certas armas e influenciar sua evolução. Ao pedir o próximo título, a voz divina revela que ele também tem o título de malfeitor, título para vilões diabólicos que deixam para trás uma montanha de cadáveres enquanto riem maldosamente enquanto contam suas vítimas. Nesta forma, o dano é ligeiramente aumentado para ataques do tipo sombrio e torna mais difícil aprender feitiços de magia branca. Também reduz a taxa geral de recuperação e tem uma grande influência no caminho da evolução. Ao ouvir isso, Belushi desmaia, chamando-a de a pior habilidade que ele já viu, e começa a implorar a voz divina para levá-lo de volta a ser um filhote inocente. Na aldeia, Mariel e Miria estão verificando suas pedras de proteção. E quando Miria pergunta se eles deveriam verificar todas as pedras de proteção da vila, Mariel a lembra que elas são importantes porque criam uma barreira ao redor da vila para impedir a entrada de monstros. Ela então explica que é apenas um feitiço que subconscientemente encoraja os monstros a vagarem além daquele ponto, e não funcionaria contra monstros obstinados ou que têm algum tipo de objetivo em mente, como encontrar a peça única. Depois que Marielle termina de consertar todos os avisos, Miria pede que ela conte mais sobre monstros, e Marielle se pergunta se o incidente do outro dia a transformou em uma amante de feras. Então ela explica que pode ter sido salva por um pequeno dragão na floresta. Quando Marielle pergunta se ela foi criada por um monstro, ela imediatamente nega. Então Marielle concorda em ensiná-la sobre eles. Ela explica que os monstros ficam mais fortes a cada evolução, e fazem isso caçando outras criaturas para subir de nível. Mas Maria ressalta que é muito parecido com os humanos que sobem de nível acumulando experiência. Marielle concorda com ela, mas revela que monstros diferentes possuem níveis máximos diferentes. E quando atingem o máximo, eles evoluem para um monstro com uma classificação superior. Eles repetem esse processo e assumem formas mais poderosas ao longo do tempo. Depois de conversar um pouco sobre seus velhos tempos, Marielle conta a Miria que de vez em quando aparecem pessoas especiais que conseguem ouvir uma voz divina, que compartilha informações sobre tudo, inclusive heróis e ciência, e avisa que todo monstro é levado a buscar poder e se tornar mais feroz. Ela afirma que mesmo que o dragão salvasse sua vida, na próxima vez que eles se cruzassem, ele parecia algo mais assustador e a atacaria. Mas Miria fica assustada com isso, então ela pede para ela parar. Porém, Marielle a aconselha a não ter expectativas estranhas em relação aos monstros, pois eles são a personificação do instinto de luta, o que os torna incompatíveis com os humanos. Enquanto isso, Ilujah declara que subirá de nível super rápido e se tornará um herói em vez de um rei demônio para que possa usar a transformação humana e ir para a aldeia humana para ver seu vilão. Novamente. De repente, um monstro-aranha aparece e o ataca com uma teia, e ele contra-ataca com uma explosão de chamas, mas acaba se queimando também. Percebendo que o monstro está ferido, Belushi o ataca com suas garras de veneno paralisantes repetidamente, fazendo com que o sangue escorra dele, mas ele fica surpreso por ele ainda ter metade de seus pontos de saúde. Ele percebe que está cozido e começa a rolar, mas a aranha o persegue, então ele tenta voar para longe, mas cai no chão e começa a rolar novamente. Conforme ele avança, a voz divina o informa que sua habilidade de rolagem aumentou de nível e ele vê um penhasco à frente, então ele salta acima dele e pousa do outro lado. Porém, a aranha salta para o outro lado também e começa a persegui-lo mais uma vez, e ele vê um lobo à frente, então passa por cima dele e ganha pontos de experiência. À medida que vários outros monstros aparecem, Ilujah destrói todos eles e sobe de nível repetidamente até chegar ao nível 8. Quando ele finalmente para lutar contra a aranha, ela libera uma névoa venenosa na área, e Ilujah percebe que a aranha está esperando que ele morra. Então ele faz uma atuação de nível Brad Pitt enquanto finge estar envenenado. Quando a aranha salta para um ataque, ele a assa com seu sopro de chamas e finaliza com um golpe de cauda. Então o que vem a seguir? Não me deixe esperando. Onde está a transformação humana? Naquela noite ele encontra uma caverna na floresta e faz dela seu novo lar. Enquanto isso, Miria pede permissão a Marielle para voltar à floresta para encontrar Dawes, mas ela se recusa e promete enviar a guilda para verificar. Na manhã seguinte, a Lucy encontra um monstro viscoso, mas quando ele tenta ler suas estatísticas, seu cérebro de repente entra em colapso. Enquanto a Lucia se pergunta o que é o monstro, o desconto Rimuru ataca de repente. Então ele corre para a floresta para se proteger.
Enquanto se escondia atrás de uma árvore, a Lucy entra em pânico. Mas esse se acalma ao lembrar que as estatísticas do monstro não eram nada de especial e decide deixar como está. Ao caminhar pela floresta, ele encontra um pote estranho no chão e decide torná-lo seu meio de armazenamento de maçãs. Mas de repente, o pote revela sua verdadeira forma de monstro e começa a atacá-lo. Sua habilidade de visualizar estatísticas permite que ele descubra que o monstro se chama Portortoise, e ele tenta atacar com um punho flamejante, mas seu ataque causa 0 dano. Então ele desfere uma série de golpes com a cauda, que reduzem drasticamente seus pontos de saúde. No entanto, o monstro da maconha se cura sozinho. Então ele fica do lado de seu vilão e joga o monstro do lixo no oceano, fazendo com que ele ganhe 1 tonelada de pontos de experiência e alcance um novo nível. Quando ele começa a comemorar, a voz divina estraga a festa mais uma vez, informando que ele recebeu o título de Rei Covarde e que seu título de malfeitor subiu de nível. Só então, todo um exército de monstros de maconha aparece, e Illuja percebe que aquele que ele derrotou pediu aliados em seus momentos finais. Os monstros do pote se fundem em sua forma Megazord, mas a Illuja agarra o que está no topo e o lança contra os outros com tanta força que todos se quebram, e a voz divina o informa que agora ele ganhou uma habilidade chamada Meteorito. Ela também menciona que ele ganhou muitos pontos de experiência e dobrou seu nível, e todas as suas habilidades básicas também alcançaram novos níveis. Porém, a Illuja fica triste por quebrar os potes, pois pretendia usá-los para Goen, mas ele os reúne mesmo assim para poder se deliciar com a carne que está dentro. Enquanto caminha pela floresta, ele se pergunta por que não desbloqueou a transformação humana em seu nível elevado. E como faltam apenas mais 10 níveis até sua próxima evolução, ele se pergunta se realmente demorará tanto para aprendê-lo. De repente, ele ouve passos se aproximando, mas percebe que não se parecem com nada que ele já ouviu antes. Enquanto se esconde atrás de uma árvore, ele vê um urso passando, mas percebe que algo está estranho. Então ele pediu à voz divina suas estatísticas. No entanto, a voz divina diz que as estatísticas não podem ser lidas porque o monstro está muito longe. Mas ela também menciona que os detalhes do monstro podem ser visualizados, então ele opta por essa opção. Uma tela pop aparece informando que o monstro é um urso de barro, e a voz divina explica que é um monstro de classificação AD+, feito de nuvem, e é uma fera poderosa com alta capacidade de recuperação. Por ter a mesma classificação de Illuja, ele se pergunta se conseguirá derrotá-lo jogando as mãos, mas percebe que é um monstro feito de barro e fica animado com a ideia de moldá-lo em um pote após derrotá-lo. O quê? Ele silenciosamente sobe em uma árvore e salta para um ataque furtivo, mas o urso o avista e abre o corpo para engoli-lo. Belugia imediatamente salta e começa a cair, alegando que é uma ameaça de nível Sukuna. E o urso tenta atacar, mas rola para fora do caminho e ataca por trás. Ao verificar as estatísticas do urso, ele fica satisfeito porque seu ataque tirou muitos pontos de saúde. Mas o urso de repente se cura e a Illuja teme que ele não consiga derrotar esse monstro, afinal. Enquanto voa pela área como Flash, a Illuja percebe que não pode derrotar o urso de uma só vez em seu nível atual e lembra que o movimento mais poderoso em seu arsenal é a habilidade do Meteorito. Mas ele sabe que o urso é pesado demais para voar, então decide se concentrar em táticas de bater e correr. Ele então começa a atacar o urso repetidamente, e à medida que o urso se cura, ele avança para acabar com ele. Mas de repente ele cria uma tempestade de areia ao seu redor e se transforma em uma nova forma poderosa com espinhos nas costas. A Illuja aceita que seu plano está acabado porque ele não pode mais revidar com ataques contínuos. Mas ele percebe que a fera perdeu muitos pontos mágicos porque usou 4 habilidades diferentes ao mesmo tempo. O Kleber lança um de seus espinhos em Alicia, mas ele salta para fora do caminho e percebe que o espigão derrete novamente na lama após causar um impacto. À medida que o urso lança mais espinhos, Alicia avança e quebra um de seus braços e depois que ele derrete, ele o molda em uma bola. Pensando nisso, ele ataca o monstro com o corpo e a bola cobertos de chamas e acaba dando ao urso de barro o tratamento de Gojo destruindo sua metade superior. A voz divina informa que ele ganhou 150 pontos de experiência e subiu de nível 30 para 33. Ela então informa que ele ganhou uma nova habilidade chamada Quebra-Nozes, e ele percebe que é o nome dado ao novo movimento que ele usou para destruir a fera. Algumas horas depois, Illusion molda a argila do monstro e usa suas chamas para aquecê-la em uma fornalha antes de sair para buscar comida. Na floresta ele encontra um cogumelo, mas a voz divina o informa que ele contém um veneno mortal e paralisante, então ele o joga fora. De repente, uma flor se transforma em um monstro e o ataca, então ele rapidamente a destrói, e a voz divina o informa que é uma planta carnívora que come monstros e armazena sal na metade inferior. Belugia sabe que precisa de sal para cozinhar, então decide levar a metade inferior do monstro para casa. Enquanto isso, Miria está procurando por Dawes na floresta depois de ignorar os avisos de Marielle, e um monstro verme de repente salta para atacá-la. Então ela o destrói com um feitiço de chama. Ao mesmo tempo, a Luja encontra um cogumelo especial, e a voz divina explica que se trata de um tipo especial de iguaria chamada cogumelo monstro, que tem gosto de bife 5 estrelas.
Ele também encontra alguns cogumelos menores, que são extremamente valiosos, mas a voz divina o informa que eles fazem parte dos ingredientes da metanfetamina cristalina de Walter White, então ele os assa com magia de chama. Enquanto a Logia colhe algumas frutas, Miria sente uma presença sombria na floresta, então decide voltar para casa depois de dar uma breve olhada. Um tempo depois, a Lugia chega em casa e usa suas panelas novas para preparar um dos pratos especiais de Gordon Ramsay, com o qual ele se delicia. Na manhã seguinte, finalmente chegam os aventureiros enviados pela guilda para investigar a floresta. Enquanto isso, Illusion percebe que alguns macacos estão roubando sua comida, então ele vai para um campo de flores na esperança de encontrar algum veneno para eles. De repente, um monstro aparece e o morde, e seu veneno lhe causa uma dor imensa. Ao usar sua habilidade de estatísticas no veneno, ele vê que é chamado de veneno especial e pergunta se é um tipo de veneno diferente do normal. Mas a voz divina explica que a habilidade de visualizar estatísticas não pode fornecer informações tão específicas em seu nível. Enquanto ele luta para se levantar, a dor em seu corpo piora e ele começa a agitar seu cérebro para descobrir como sair dessa situação. De repente, ele percebe que pode aprender algo obtendo informações sobre o lagarto preto que o atacou. Então a voz divina explica que é um monstro de rank D- chamado Venom Princess Lycerta. É um monstro astuto que envenena suas presas e pulgas e depois se alimenta dos restos mortais depois que o veneno faz efeito. Ao ouvir isso, a Lugia fica assustado porque Venom Princess parece ainda mais assustador do que seu covarde título de rei, e a voz divina piora as coisas ao explicar que cria um veneno potente internamente ao consumir coisas altamente venenosas. No entanto, seus fluidos corporais servem como antídoto para o veneno que ele cria, por isso ele usa isso para negociar sua vida sempre que é capturado. A Lugia percebe que o lagarto sorrateiro está esperando para comê-lo, e seu corpo ainda consegue se mover um pouco graças à sua resistência ao veneno. Então ele faz uma aposta correndo para dentro da floresta para que ela se exponha. Seu plano acaba dando certo quando o lagarto preto salta de seu esconderijo e ele tenta atacá-lo com sua habilidade de rolar. Mas o lagarto preto usa sua própria habilidade de rolamento para fugir. Isso choca, mas ele se lembra que o penhasco onde lutou contra o monstro-aranha está à frente. E a voz divina informa que sua habilidade de rolamento aumentou de nível, então ele avança com confiança. No entanto, o lagarto preto de repente o atinge com uma ponta de argila e ele fica surpreso ao ver que ele pode atacar enquanto rola, mas fica irritado e começa a persegui-lo novamente. O lagarto o atinge com ainda mais espinhos, mas ele se esquiva e, eventualmente, chega ao penhasco, onde ele joga o lagarto no ar. Quando o lagarto negro cai no rio, o dragão mudo percebe que está prestes a perder o único antídoto para seu veneno, então pula do penhasco e tenta pegá-lo. Porém, de repente ele sente a dor do veneno, o que o faz recuar, mas ele supera a dor e acaba pegando o lagarto preto. Enquanto segura, ele corajosamente afirma que o salvará de qualquer maneira, e usa seu ataque de sopro de chamas como um foguete para lançá-los de volta à superfície. No chão, ele fica completamente dominado pela imensa dor do veneno e desmaia enquanto o lagarto preto o encara. Enquanto isso, Miria se encontra com Marielle, que pergunta por que ela não estava em casa mais cedo, e Miria mente que foi gravar alguns vídeos do OnlyFans. Marielle pergunta se ela tem ido secretamente para a masmorra e Miria mente que não. Então Marielle diz a ela que recebeu notícias da guilda de que alguns aventureiros estão vindo em sua direção. De volta à floresta, a Logia acorda de repente e fica surpreso com o fato do lagarto preto ainda estar na sua frente. Ele pensa que está esperando para comê-lo, então imediatamente assume uma posição de batalha, mas percebe que não sente mais os efeitos do veneno. Quando ele pergunta ao lagarto se ele lhe deu o antídoto, ele confirma que sim, então ele agradece e começa a brincar com ele. Naquela noite, ele leva o lagarto para sua caverna de morcegos e serve um pouco de comida. Enquanto comem, ele fica feliz por finalmente ter alguém com quem conversar. Ele então percebe que o lagarto não tem nome, então ele a chama de Yuna e diz que é livre para ficar o tempo que quiser. Alguns minutos depois, a Lugia mostra a Yuna um veneno especial que ele fez, mas Yuna imediatamente começa a festejar com ele. E isso faz lembrar que os lagartos negros fortalecem seu veneno comendo coisas venenosas. Porém, quando ele mesmo tenta provar o veneno, o idiota imediatamente começa a rolar no chão de dor, e a voz divina o informa que sua resistência ao veneno aumentou. Na manhã seguinte, uma matilha de lobos ataca a dupla de lagartos, mas Yuna derruba metade deles com pontas de argila, e Illusion derruba o outro com movimentos de Bruce Lee. Depois, a dupla dinâmica se separa e passa várias horas explorando a floresta juntos. Naquela noite, Yuna dorme em cima de Illusion e percebe que a vida ficou muito mais confortável para ele. Na manhã seguinte, Illusion leva sua nova namorada, Barry, para caçar, e ela o leva até um cogumelo de aparência assustadora, que a voz divina identifica como um cogumelo venenoso. Mesmo que Yuna planejasse festejar com isso, Illusion o queima e diz a ela para encontrar algo menos perigoso para comer. Mas a namorada tóxica fica furiosa e começa a atacá-lo. De repente, um monstro de 2 cabeças aparece, e a habilidade de observador de Illusion revela que ele superou as estatísticas e quebrou as habilidades, e ele tenta recuar. Mas Yuna conta a ele um plano que ela elaborou.
Seguindo este plano, Yuna rola até uma árvore, esperando para infundir seu veneno no monstro, enquanto a Luzia avança para chamar a atenção do monstro. Enquanto a Luzia tenta dar um soco na fera, ela o assusta com um ataque de mordida e usa a magia da gravidade para derrubá-lo. O monstro então começa a atacar ele, mas Yuna o ataca com uma ponta de argila, fazendo com que a magia seja desativada, e isso permite que a Lugia dispare uma poderosa explosão de chamas na fera. No entanto, a fera se regenera instantaneamente, e Illusion descobre que o rosto triste do monstro usa magia, enquanto o rosto irritado usa ataques físicos. Enquanto o rosto triste se prepara para usar um feitiço poderoso, Illusion avança, mas o rosto zangado morde seu braço. No entanto, Illusion acerta o rosto triste com um corte superior, e isso cria uma abertura para Yuna morder a fera e infundi-la com seu veneno. A fera tenta se regenerar, mas a barra de saúde continua caindo. Assim, o rosto zangado arranca o rosto triste com uma mordida para interromper o fluxo de veneno. De repente, a cabeça decepada do rosto triste começa a atacá-los e persegue Yuna pelas profundezas da floresta. A Lucia então se envolve em uma luta livre com o corpo da fera e usa seu movimento de quebra-nozes para esmagar sua cabeça no chão. Ele então começa a orar pela segurança de Yuna, já que ela é a única amiga que ele tem no mundo, e quando vê um pouco de sangue no chão, começa a chamá-la desesperadamente. De repente, Yuna rasteja para fora dos arbustos, parecendo ensanguentada e fraca. Quando a cabeça do monstro tenta atacar novamente, Lugia a destrói com um soco muda-muda, e a voz divina informa que ele subiu de nível, e agora ganhou a habilidade de evolução humana. De volta à aldeia humana, Marielle mostra a Miriel um livro com os diferentes tipos de monstros e diz a ela que apenas heróis e santos podem destruí-los, mas os aventureiros chegam de repente. Um tempo antes, os dois aventureiros, Melty e Yuno, estão caminhando pela floresta. E Yuno pergunta a Melty por que ela aceitou uma missão de classificação C apenas com ela como companheira, em vez de esperar a chegada dos outros membros. Melty explica que é mais fácil se ela for sua parceira, porque ela pode simplesmente fugir se as coisas ficarem difíceis. No entanto, Yuno reclama que não está muito confiante de que conseguirá chegar a tempo. Então Melty finalmente para de mexer com ela e diz que não acredita que será uma missão perigosa, já que o trabalho deles é vasculhar a floresta e não lutar contra monstros. Yuno afirma que é suspeito que eles estejam procurando por alguém que supostamente já está morto. Horas depois, eles encontram Marielle em sua casa e Melty diz que é raro encontrar um elfo em uma aldeia humana. Então Marian explica que ela é apenas meio elfa e pede a Miria que vá embora porque não quer que ela ouça os detalhes do que vão discutir. Quando Melty pergunta quem eles estão procurando, Marielle explica que é Daz, um aventureiro que lutou com o Dragão das Rochas enquanto fazia parceria com Miria. Ela então informa que Miria se sente culpada pela morte de Daz e que está indo para a floresta procurá-lo. E é por isso que ela quer que eles confirmem que ele está morto. Após o briefing, Melty e Yuna vão para a floresta, e Melty sugere que o melhor curso de ação seria encontrar o cadáver de Daz e relatar que não encontraram nenhuma pessoa suspeita. Enquanto isso, a Lucia coloca algumas ervas em Yuna inconsciente para ajudá-la a se curar mais rápido e a coloca na cama antes de sair da caverna. Enquanto caminha pela floresta, ele verifica sua tela de status e vê a habilidade de transformação humana, o que o deixa animado. No entanto, ele decide fugir da caverna porque sabe que o lagarto preto pode atacar se de repente ele se transformar em uma cantiga parecida. Ele rola até a margem do rio e olha para seu reflexo enquanto pensa no que deveria fazer depois de se tornar humano. Ele não quer se separar de seu vilão lagarto, mas também quer viver uma vida agradável na aldeia, e se pergunta se conseguirá viver tanto na caverna quanto na aldeia se mudar de forma a cada 3 dias. Independentemente do que vier a seguir, ele está feliz por agora poder ganhar a confiança dos humanos e começar a comemorar porque sente que se tornou um humano tão bonito quanto Justin Bieber. Porém, ele começa a se perguntar se vai virar uma garota gostosa, e percebe que se isso acontecer, ele passaria o tempo todo buscando seu próprio reflexo e talvez até engravidasse. Depois de brincar por mais alguns minutos, ele finalmente ativa a transformação humana, mas se transforma em uma forma que é ainda mais feia e assustadora do que sua forma de dragão jovem, o que o faz surtar. Quando ele pergunta à voz divina por que a evolução humana não funcionou corretamente, ela diz que não pode revelar essa informação no nível dele. Então ele começa a falar sobre o quão inútil é essa habilidade de voz divina. Ao observar suas estatísticas, ele percebe que seus poderes de ataque e defesa foram reduzidos pela metade e seu poder mágico cai facilmente. Então ele se transforma novamente em forma de dragão. Enquanto isso, Yuno e Melty destroem com sucesso um monstro-aranha e exploram a floresta por mais algumas horas até encontrarem a caverna de Illugi. Enquanto eles olham para as estruturas que ele moldou, Yuno começa a se perguntar se eles adoram dragões. Mas Melty diz que nunca ouviu falar de nenhuma religião como essa, mas pode dizer que ela está imbuída de uma magia poderosa. Quando eles entram na caverna, eles veem todas as frutas que Illugi acumulou e Yuno sugere levá-las para casa. Mas Melty afirma que é uma má ideia, porque a caverna pode ser um esconderijo para ladrões. De repente eles veem Yuna olhando para eles, o que os faz se preparar para a batalha, mas de repente ela foge.
Quando Yuna pergunta o que Yuna era, Melty explica que é uma princesa venenosa que poderia destruí-los com uma única mordida e sugere sair da caverna. Lá fora, Yuna conta a Lugia o que está acontecendo. Ele mais diz que já está ciente porque os viu entrando na caverna e percebeu que Melty é uma cavaleira, enquanto Yuna tem orelhas de cachorro e rabo. Ele sabe que eles o confundiriam com um monstro vagando pela caverna se ele entrasse, então ele ativa sua transformação humana com a mentalidade de que eles o identificariam como um cachorrinho humano, já que existem semi-humanos. Quando as mulheres saem, ele as cumprimenta em sua forma de monstro, mas elas ficam apavoradas e lançam ataques contra ele, fazendo com que sua transformação desapareça. Vendo que ele é um dragão da peste, Melty manda Yuno fugir com ela porque seus pontos mágicos já se esgotaram, e a Lúcia tenta explicar que ele é humano, mas eles não escutam. As meninas logo chegam a um local distante da caverna e Yuno pergunta a Melty se elas deveriam voltar para a aldeia. Mas Melty diz que eles ainda não têm nada a relatar e que precisarão de mais mão de obra se quiserem investigar mais a fundo. Ao ouvir isso, Yuno sugere contratar sua tripulação habitual, e Melty decide ligar para eles após deixar a floresta. Na manhã seguinte, Iluja conta a Yuno sobre os macacos que continuam roubando sua comida e pede que ela faça um veneno forte que ele possa usar para lhes ensinar uma lição. Então ela coloca um monte de veneno em uma jarra. Horas depois, Iluja aplica o veneno na comida e os pendura do lado de fora enquanto espera a chegada dos macacos. Quando os macacos comem a comida, ficam instantaneamente paralisados pelo veneno, e isso permite que Iluja os ataque. No entanto, eles se curam e o cercam, mas a dupla dinâmica de lagartos elimina sua equipe em segundos. De repente, o dinheiro usa um apito para chamar seu líder, que parece uma versão deformada de King Kong, e Iluja percebe que está no mesmo nível dele com base nas estatísticas, mas também percebe que tem uma habilidade que pode fortalecer seus seguidores. Ele decide acabar com as coisas rapidamente com uma explosão de X, mas os macacos bloqueiam e começam a atacá-lo. Então Yuna os explode com pontas de argila. Enquanto o macaco-chefe avança em direção a eles, Yuna bate nele com seu corpo rolante, mas o monstro a joga contra uma árvore. Enquanto Iluja verifica, a voz divina o informa que o macaco-chefe é um macaco-chefe classificado, que evoluiu através da batalha, e Iluja percebe que ele tem telepatia. Então ele tenta negociar com o chefe dos macacos. Porém, o chefe macaco não concorda com seus termos, então o desafia para um duelo e ele aceita. Depois que Yuna cura o macaco envenenado, os outros macacos a fazem refém para que ela não afete o duelo. Quando o duelo começa, a Lucy ataca o chefe dos macacos, com uma saraivada de ataques contínuos, mas o chefe dos macacos os ataca e entra em seu estado de ultra instinto. O feio chimpanzé então começa a esmurrar Iluja, então Iluja decide abandonar a magia e jogar mãos com ele. Depois de trocar golpes por vários minutos, Iluja derruba o chefe dos macacos com um golpe poderoso, e justamente quando ele pensa que ganhou, o chefe dos macacos o nocauteia com um soco. Horas depois, Iluja acorda na caverna e Yuna começa a comemorar o retorno do marido. Depois de lembrar os acontecimentos do duelo, ele imediatamente invoca uma tela de status e vê que agora subiu de nível. Isso faz perceber que venceu o duelo. Então ele comemora e abraça Yuna por trazê-lo de volta para a caverna. Quando ele pergunta como ela o trouxe de volta, ela mostra que os macacos estão por perto, e Bro pensa que eles estão lá para vingar o chefe. Enquanto os macacos dançam na frente dele, Ilu já percebe que eles estão agindo como se ele fosse o novo chefe. Então ele verifica suas habilidades e vê que agora tem o título de chefe do clã. Isso faz com que suas células cerebrais e meia restantes finalmente percebam que ele se tornou o chefe deles ao derrotar o chefe dos macacos, e Yuna tenta combatê-los. Mas ele diz a ela que os macacos não querem brigar, mas sim ser seus seguidores. Ele explica que é um golpe de sorte para eles, já que eles podem simplesmente fazer com que os macacos façam todo o trabalho pesado, e Yuna concorda. Então ela finalmente se acalma. Um tempo depois, os macacos reúnem uma grande fornada de frutas para Eluzia. E enquanto Eluzia os elogia, Yuna fica com ciúmes. Quando os macacos pediram para pendurar a carne seca na corda, Elúcia permite que comam, e isso a deixa ainda mais salgada. Enquanto os observa comer carne seca, Elúcia decide caçar para reabastecer seu estoque de carne seca. Mais tarde, naquele dia, Elúcia está fazendo uma nova fornada de carne seca e percebe que o macaco está curioso. Então ele decide ensiná-lo a fazer carne seca para que ele também possa relaxar enquanto os macacos cozinham. Depois de ensinar o macaco a fazer, ele diz ao macaco para tentar. Mas enquanto o macaco brinca com os ingredientes, ele percebe que sua namorada ciumenta está marchando furiosa. Depois que ela vai embora, Ilu já se sente aliviado por agora poder deixar a carne seca para os macacos, mas percebe que não tem nada para fazer agora que os macacos estão cuidando da caça. Como agora tem mais colegas de quarto, ele percebe que precisa armazenar mais comida e decide fazer mais panelas. Minutos depois, a Lu já está martelando um pouco de barro para fazer um novo pote, e o macaco demonstra interesse e pede que ele se junte a ele. Ele então se lembra que eles têm uma habilidade chamada Ágil e também têm dedos finos, o que significa que seriam melhores em fazer trabalhos com argila do que ele. Então ele mostra ao macaco como fazer o pote. Ele então pede ao macaco para fazer uma também, e quando sai, vê Yuna tentando desesperadamente fazer cerâmica.
Então ele diz a ela que ela não pode fazer nada com suas mãos e pés pequenos, e isso a deixa tão frustrada que ela foge. Pouco depois, Ilu já ensina os macacos a fazer pás e outros equipamentos manuais com argila. E naquela noite ele os encarregou de ampliar a caverna. Ao cumprimentá-lo, ele fica satisfeito por serem ferramentas úteis, mas Yuna fica triste. No dia seguinte, Meltia e Yuna estão comendo juntas em um restaurante, e Yuna menciona o fato de que seu esquadrão ainda não chegou. Então Meltia explica que as pessoas que eles estão esperando chegarão depois que a missão atual for concluída. Yuna diz que é estranho eles terem encontrado um terrível dragão da peste, e Meltia decide que eles precisam olhar mais para a floresta, porque algo estranho definitivamente está acontecendo lá. Enquanto isso, Yuna acorda Elúzia, parecendo mais preocupada do que o normal, e ele percebe que seu corpo está pesado porque os macacos estão cochilando em seus membros. Ele tenta acordá-los, mas eles não se mexem, então ele volta a dormir. No entanto, isso desencadeia tanto Yuna que ela envenena um dos macacos e começa a comemorar até que Eusha diz a ela para dar-lhes o antídoto. Depois de curar o macaco, Eusha diz a ela que envenená-los é levar as coisas longe demais. Mas ela chama a atenção dele para as panelas de barro, e é aí que ele percebe que não está prestando atenção nela. Ele então a convida para um encontro de caça e ela concorda. Na aldeia, Mira está preocupada porque eles não tiveram notícias dos aventureiros dias depois de mandá-los para a floresta, e ela decide que cabe a ela encontrar Dawes, então ela volta para a floresta. Enquanto caminhava pela floresta, Ilu já percebe que está a um nível de evoluir novamente, então decide ganhar mais experiência e conseguir mais coisas para colocar em sua caverna. Quando ele pergunta a Yuna o que ela pensa, ela de repente começa a ficar deprimida porque os macacos estão atrás dela, brincando com as armas que eles fizeram. Ele pede que ela o avise se avistar algum monstro à frente, mas de repente ela caminha na frente dele e o ignora enquanto segue em frente. De repente, alguns lobos aparecem e a dupla de lagartos se prepara para usar seus combos novamente, mas os macacos saltam e lutam contra os monstros usando as armas, deixando Yuma ainda mais triste. Enquanto Mira explora a floresta, ela vê Dais passando e corre para encontrá-lo. Mas ele desaparece de repente e alguns monstros terríveis chegam. Enquanto isso, a Luja começa a reclamar para Yuna, desculpando-se por dar mais atenção aos macacos do que a ela e apontando que agora ele é seu mestre. Mas ela ainda se sente triste, então ele promete que da próxima vez serão só os dois. Ao ouvir isso, ela finalmente fica feliz novamente e começa a abraçá-lo. Então ele diz a ela que ela é a pessoa mais importante da vida dele. De repente, eles ouvem Miria gritando na floresta, e Luja instantaneamente reconhece a voz dela, então ele se prepara para salvá-la. Ele se lembra de quão duramente os humanos o trataram quando ele tentou ajudar pela última vez. Então ele pede para Yuna ficar para trás e rola o mais rápido que pode para salvar Miria. Porém, Yuna rola bem ao lado dele, mas acaba esbarrando em uma grande pedra, o que faz com que seus pontos de saúde caiam. Enquanto a Luja tenta sair para salvar Miria, Yuna tenta segurá-lo, mas ele pede desculpas a ela e corre mesmo assim, deixando-a em lágrimas. Enquanto isso, Miria é cercada por alguns monstros de Elden Ring, e um deles salta para atacá-la, mas Iluja o repele. Ele percebe que ela não consegue reconhecê-lo, mas decide lutar por ela mesmo assim. E a voz divina informa que os lobos usam o terceiro olho na cabeça para compartilhar informações entre seu clã. Enquanto ele tenta ler suas estatísticas, ele percebe que está falhando, mas ele ainda destrói todos os monstros lobos. Quando ele tenta ajudar Miria, ela fica apavorada e grita para ele ficar longe. Então ele tenta explicar que é o mesmo cara que a salvou. A voz divina de repente começa a atualizá-lo, então ele cai e é aí que ela o reconhece como o pequeno dragão que a salvou. Ela então começa a se comunicar com ele na língua de Nezuko e eles começam a se divertir juntos. Mas de repente, outra matilha de lobos chega, então a Luja foge com Miria nas costas. De volta à aldeia, Gregory encontra Marielle e informa que ele e seus homens não conseguem encontrar Marielle depois de procurá-la em toda a aldeia. Ao ouvir isso, Marielle a chama de idiota por ter ido para a floresta. Quando Gregory pediu para ir procurá-la, Marielle disse que faria isso sozinha e pediu que ele olhasse novamente pela vila só para ter certeza, pois há uma chance de Miria estar se escondendo enquanto brincava com seus brinquedos de prazer. Em um penhasco próximo à floresta, Meltia e Yuno se unem aos demais membros de seu esquadrão. E o arqueiro da equipe, Jack, afirma que a floresta não parece muito perigosa aos seus olhos, mas Yuno o lembra de todas as frutas estranhas que encontraram na caverna. Uma vilã loira do grupo chamada Romina também traz à tona o fato de que eles encontraram um dragão de placas, e Meltia diz que o motivo pelo qual ela pediu reforços é que ela percebeu que era muito perigoso explorar com a Garota da Lama. Quando perguntam se é hora de começar a busca, Meltia diz que não é porque eles precisam ir primeiro à aldeia para se encontrar com o cliente e obter permissão para morar com toda a equipe. Enquanto isso, a Lúcia continua correndo o mais rápido que pode dos lobos enquanto Miria tenta se comunicar com ele. E ele percebe um campo rochoso à frente, o que o deixa feliz porque agora ele pode enfrentá-lo sem se preocupar se eles o cercarão ou atacarão Miria. Depois de colocar Miria atrás de uma pedra, ele pede aos vira-latas peludos que venham buscar alguns. E quando eles atacam ele frita um monte deles com sua explosão de chamas. O
O lobo restante tenta atacá-lo, mas ele desfere um poderoso golpe Shittery, que o envia direto para a vida após a morte. Enquanto olha para seus cadáveres, Ilujar se pergunta por que os lobos nunca tentaram recuar, e a voz divina o informa que ele não pode ganhar pontos de experiência porque atingiu o nível máximo. Enquanto ele se afasta com Miria, alguma substância líquida estranha sai do olho de um dos lobos. Enquanto carrega Miria pela floresta, Iluja se pergunta se está tudo bem para ele trazer Miria para a floresta porque a última coisa que ele quer é que o que aconteceu da última vez se repita. Ele começa a se perguntar o que Miria estava fazendo na floresta, mesmo sabendo que é tão perigoso quanto o continente escuro. E ela tenta falar com ele, mas ele se sente frustrado por não conseguir entendê-la por causa da barreira do idioma. Independentemente disso, ele decide levá-la para o local mais seguro e próximo da aldeia, e Miria o abraça com força enquanto agradece por salvá-la. Mas desta vez ele realmente a ouviu, então começa a comemorar. Porém, a voz divina estraga o momento perguntando se ele está pronto para ver todas as opções disponíveis para sua evolução, e ele concorda. Assim, a voz divina apresenta-lhe 4 opções diferentes. Ao examinar as opções, Beluja fica surpreso ao ver que não há evolução do dragão da peste entre elas, embora ele seja atualmente um dragão da peste. Mas quando ele pergunta à voz divina, ela diz que não pode revelar informações tão específicas para ele. Ele diz que em primeiro lugar não pretendia evoluir para um dragão da peste, porque Miria nunca concordaria em quebrá-lo se o fizesse. E a voz divina pergunta se ele quer os detalhes de todas as formas de evolução, então ele implora que ela lhe dê uma análise completa. A voz divina revela que a primeira forma disponível é o Drago Humano Escuro, um demi-humano cujo corpo é coberto por escamas escuras. E a Lúcia se pergunta se a forma o fará parecer humano, já que é uma forma demi-humana. A segunda forma disponível é o Dragão Rolante, um dragão especializado em velocidade em vez de força, e a Lucy acha que não é muito especial, já que seria capaz apenas de usar a habilidade de rolar. A terceira forma de dragão é o Pequeno Dragão de Arco, um dragão do tipo Luz que possui alta inteligência e faz uso de ampla magia. E esta forma deixa Iluja feliz porque ele finalmente será capaz de evoluir de um dragão da peste para algo celestial que pode usar ampla magia. E por fim, a quarta forma é o Jormungand, que tem o corpo de uma enorme cobra, e todo seu corpo é coberto por escamas que contêm um veneno mortal. Qualquer solo sobre o qual este monstro rasteje se tornará estéril, então Iluja não quer nada com essa forma, pois isso o tornaria uma maldição viva. Miria de repente aponta para frente e diz algumas palavras que ele não consegue entender, mas ele segue seu exemplo e a leva até uma cachoeira próxima. Enquanto Miriad bebe um pouco de água, Iluja considera suas opções e descarta completamente Jormungand. Mesmo gostando da habilidade de rolar do dragão, ele sente que acabará sendo um circo. Portanto, o verdadeiro dilema para ele é entre o pequeno arco e o humano Drago Sombrio, porque ele sente que ambas as formas permitirão que ele se misture com os humanos. Enquanto ele agita seu cérebro para tomar uma decisão, Miria de repente o verifica e isso o assusta tanto que ele pula para longe. Durante seus latidos, ele a ouve se apresentar como Miria, o que o deixa feliz. E à medida que ela fala mais com ele, ele começa a ouvi-la com mais clareza, e a voz divina anuncia que sua habilidade na língua grega aumentou de nível. Horas depois, Miria explica que está procurando alguém e ele tenta perguntar detalhes, mas ela não o entende, então ele usa a linguagem manual. Quando ela menciona que é Dice que ela está procurando, ele lembra que é o cara que foi eliminado pelo Dragão das Rochas. Então ele faz um cosplay trash dele usando grama, o que deixa Miria feliz porque confirma que ele é realmente o dragão que a salvou naquela época. Eles passam as próximas horas flertando e conversando sobre seus filmes favoritos dos Brazzers, mas seu momento romântico é interrompido quando um monstro aparece e começa a persegui-los. Enquanto foge do lobo, Ilu já percebe que ele está sendo controlado e eles se deparam com um bando inteiro de monstros lobos com Das montando no lobo-chefe enquanto age como um psicopata como um presidiário de Gotham. Quando Iluja tenta ler suas estatísticas, ele fica chocado ao ver que sua lista de habilidades está vazia, e Miria tenta usar o toque no jutsu nele, mas o lobo ataca. Então Iluja salta para enfrentá-lo. Enquanto Iluja afasta o lobo, Das tenta atacar Miria, mas ela o joga no chão com uma bola de fogo, e de repente ele começa a segurar um item estranho como se fosse algo precioso para ele. De repente, eles começam a ouvir passos gigantes em direção à aldeia, e Das começa a correr em direção à aldeia também. Então Miria informa a Alisha que o item que ele está segurando é um ovo de dragão rochoso. Enquanto eles o perseguem, Miria implora que ele vá salvar sua aldeia enquanto ela segura os monstros, mas Alisha a derruba e aniquila o chefe lobo. Quando os outros lobos atacam Miria, ele os afasta e a derruba enquanto promete que protegerá sua aldeia. À medida que o dragão da rocha se aproxima da aldeia, Iluja corre o mais rápido que pode em direção à aldeia com Miria nas costas. Enquanto avançam, Iluja verifica Miria para ver se ela está bem e agradece por carregá-la no caminho de volta para a aldeia. Ele percebe que os ferimentos dela não são tão graves, e isso o deixa feliz porque sabe que ela só precisa de um pouco de magia de cura para se recuperar. No entanto, Miria usa sua magia de cura para curar o ferimento em suas costas, enquanto diz a ele que ela não pode lançar outro feitiço de cura depois disso.
e ele conclui que ela é a alma mais gentil do mundo inteiro. Na vila, George encontra um dos megalobos e começa a se perguntar se as pedras de proteção de Mariel não estão funcionando. Quando o lobo ataca, ele consegue matar com sua lança, mesmo que ela caia em cima dele. Enquanto luta para sair do corpo do lobo, ele vê que a Luz já chegou, então ele começa a ameaçá-lo para não entrar mais na aldeia. Porém, Mira explica a ele que a Luja está ali para salvar a aldeia, e é nesse momento que a Luja o reconhece como o cara que o esfaqueou, e Gregory o reconhece também. Enquanto Alicia tira o cadáver do lobo do corpo de Gregory, Mira explica que embora ele agora pareça uma versão Temo de Banguela, ele é uma pessoa muito gentil e amigável com os humanos. Gregory pergunta se ele estava tentando ajudar Miriaba quando eles se conheceram no passado, e depois que ela confirma que sim, ele sorri ao dizer que é difícil acreditar que existam dragões da peste que ajudam os humanos. Com a mão no peito, ele pede desculpas humildemente a Aluja e explica que não tinha como saber suas verdadeiras intenções quando se conheceram. E Aluja começa a pular de alegria porque Gregory acabou se revelando um cara muito razoável. Aluja responde com um rosnado, e isso confunde. Então Miri explica que Aluja consegue entendê-los, o que o deixa ainda mais chocado. Só então eles ouvem um barulho alto próximo, que Gregory identifica como o dragão da rocha, e Miria pergunta se ele viu Deus. Então ele explica que Deuses atacou aquele lobo e fugiu sozinho. Miria então informa que Daus está planejando trazer um dragão das rochas para a vila, usando seu ovo como isca, e eles têm que detê-lo por qualquer meio necessário. Enquanto ela se prepara para sair com Iluja, Gregory pede para acompanhá-lo, e explica que as coisas podem ficar complicadas se os aldeões enlouquecerem ao ver Iluja, então os dois permitem que ele suba. Eles correm pela aldeia, e as pessoas enlouquecem ao ver Iluja, mas se acalmam ao ver que Gregory e Miria estão cavalgando em cima deles. Quando perguntam sobre Das, os aldeões informam que ele está indo em direção à torre de vigia, e de repente ouvem o barulho de pessoas fugindo do dragão das rochas. Eles percebem que o dragão está se aproximando e Miria está desesperada para fazer algo a respeito de Doze. Mas Gregory diz a ela para se concentrar na evacuação da vila, enquanto ele e Iluja cuidam de Doze e do dragão das rochas. Ela tenta argumentar, mas ele a lembra que ela está ferida e seria um problema na batalha. Então ela desce e diz a eles para terem cuidado. À medida que avançam, Gregory expressa o quão surpreso está com o fato de o pequeno filhote ter se tornado um dragão da peste, embora tenha ouvido histórias sobre monstros ficando maiores e mais fortes, e promete a Iluja que o apresentará a todos na vila assim que o assunto for resolvido. Ele então pede a Iluja para ser amigo dele, e isso deixa Dragon Boy tão feliz que ele começa a imaginar todos o aceitando de braços abertos depois que ele derrotou o dragão. Enquanto isso, Das ri ameaçadoramente depois de matar um fazendeiro em suas aves, e os outros aldeões pedem que ele abaixe a espada, mas ele se recusa. De repente, Gregory chega com Lucia, e um aldeão pergunta por que ele está montando um Pokémon sombrio. Então ele explica que Lucia é aliada deles. Isso choca a todos, mas ele garante que ele e Lucia cuidarão de Daus e diz a todos para saírem dali, pois um dragão das rochas está se aproximando. Enquanto os aldeões correm para salvar suas vidas, Das de repente ataca Gregory e o força a cair e ataca Aluja. No entanto, Aluja o desvia no ar e o manda voando com um soco. Enquanto segura, Aluja tenta acabar com ele, mas percebe que desanimá-lo só faria dele um verdadeiro monstro. Então ele o coloca para dormir. Ele então declara que é uma versão dragão do Batman que não mata humanos, e Gregory vê isso. Então ele conclui que Iluja é realmente uma amiga dos humanos. Enquanto procura pelo ovo, Das de repente desperta e salta para a frente, e Iluja tenta verificar seu status apenas para ver ícones anormais, como quando tentou com os megalóbulos. Das então pega sua espada e leva um garoto chamado Jean como refém. E Iluja sabe que não pode fazer nada, mas percebe que o dragão das rochas aparecerá se ele não agir rápido o suficiente. Enquanto ele agita seu cérebro para descobrir o que fazer, Das de repente deixa cair a espada e pega o ovo, e o monstro viscoso aparece de sua boca e arrasta ele e o menino para uma plataforma alta. As coisas vão de mal a pior quando o dragão da rocha chega de repente e Daus tenta quebrar o ovo do dragão, então Iluja se move para detê-lo. No entanto, Daus joga Jen para fora da plataforma, forçando Iluja a salvá-lo, e o canalha possuído destrói com sucesso o ovo do dragão. Vendo isso, o dragão da rocha imediatamente entra em modo frenético e começa a destruir tudo que está à vista. Em outra parte da aldeia, Miria se encontra com Marielle e conta sobre a situação em questão. Enquanto Dal comemora, o dragão da rocha imediatamente o esmaga como uma barata, e Ilugia lamenta não ter acabado com ele antes, pois isso teria evitado esse caos. Ele então entrega Jean para Gregory e diz-lhe para ir embora enquanto enfrenta o dragão, e Gregory pede que ele não morra antes de fugir. Depois que ele sai, Ilugia vê as estatísticas do dragão da rocha e vê que ele está muito mais forte do que antes, mas decide dar a todos tempo para escapar. Ele então ataca, e o dragão tenta contra-atacar com um golpe de cauda, mas Ilugia se esquiva e tenta alguns ataques de chamas no dragão da rocha. Mas nenhum deles causa nenhum dano, então ele usa seu ataque de meteorito. No entanto, o dragão resiste facilmente aos seus ataques e o derruba no chão.
Enquanto o dragão da rocha avança para acabar com ele, Ilu já aceita que ele está cozido, mas Gregory e alguns outros homens aparecem para apoiá-lo. Enquanto os homens roubam a atenção do dragão, Ilu já acerta com sucesso um poderoso golpe de cauda, mas vê que isso quase não causa dano ao dragão. De repente, o dragão desencadeia um poderoso ataque de pedra que mata um dos homens e esmaga Gregory contra a parede. A voz divina diz a Iluja para fugir, mas ele se recusa e opta por evoluir porque está preso em um dilema de 4 vias mais uma vez, e o dragão da rocha o derruba no chão. Em algum lugar na floresta, Melt e seus companheiros de guilda ouvem o barulho vindo da vila, então ela diz para eles se apressarem. Enquanto isso, Mario também ouve a comoção e imediatamente percebe que o dragão das rochas está enlouquecendo. Então ela pergunta a Miria se ela evacuou todos com sucesso, e Miria diz que não porque alguns deles ainda não chegaram. Só então os pais de Jane chegam com ele. Então Mariel pergunta onde Gregory está, e seu pai informa que ele e alguns outros partiram para o centro da cidade para lutar contra o dragão das rochas. Ao ouvir isso, Marielle pede a Miria que forneça ajuda aos moradores enquanto ela vai para lá. Mas Miria se recusa e pede para ir com ela porque tem certeza de que há muitos feridos por lá. Então Marielle concorda em deixá-la ir junto. Enquanto isso, Aluja ainda está estressado sobre qual forma de evolução escolher, e ele pensa em escolher o pequeno dragão de arco para poder salvar Gregory e usar magia de cura. Mas ele se lembra da voz divina lhe dizendo que suas chances de vencer e sobreviver dessa forma são inferiores a 4%. Isso o deixa com raiva, então ele se lança contra o dragão da rocha e evita todos os seus ataques antes de pregá-lo no chão. Ele então vai verificar Gregory e percebe que ele está sangrando. Então ele decide que irá curá-lo após se transformar no pequeno dragão de arco. No entanto, Gregory segura sua mão e diz para ele não se preocupar com ele. Mesmo sendo atualmente um hambúrguer de rock, Aluja manda ele parar de falar para que ele o cure. Gregory então aponta que Aluja não está usando todo o seu poder e pede que ele o coma porque os dragões ficam mais fortes ao comer pessoas. Aluja recusa imediatamente, alegando que ele não é um monstro extremo como Eren Jaeger, que comeria pessoas para aumentar seu poder, e ele diz que a única maneira de ficar mais forte é através da evolução. Porém, naquele momento ele se lembra da discussão anterior, que teve com a voz divina onde descobriu que não existia evolução do dragão da peste. E Gregory explica que a razão pela qual ele não consegue vencer o dragão das rochas é que ele é diferente e mais heróico do que os monstros normais. Ele então coloca a garra de Aluja em seu pescoço e implora ao menino dragão para salvar a aldeia. E com lágrimas caindo dos olhos, Aluja corta sua cabeça. A voz divina informa que ele não pode ganhar pontos de experiência porque atingiu o nível máximo, mas todos os seus títulos malignos subiram de nível e ele percebe que não há como voltar atrás agora. Quando ela perguntou se ele queria ver a árvore da evolução, Aluja concordou imediatamente. Então ela mostra a ele uma evolução do dragão de placas, que é tão poderoso e destrutivo quanto Kurama e é um dos 3 grandes monstros calamitários do mundo. Sem hesitação, Iluja escolhe essa forma para sua nova evolução, e seu corpo instantaneamente se transforma em um dragão do tamanho de um Titanjin que é tão assustador que um dos aldeões que o vê instantaneamente foge para Gun. Iluja jura que protegerá a aldeia com o poder do sacrifício que Gregory lhe deu. Então, quando o dragão da rocha tenta assustá-lo com um rugido, ele ruge de volta com mais intensidade, e eles começam seu confronto épico. Iluja tenta segurar o dragão da rocha, mas o peso é demais para ele, então ele voa e lança um ataque cortante. No entanto, ele percebe que o dragão da rocha aguentou o ataque com sua pele dura, então ele o leva para um campo aberto onde declara que irá derrotá-lo. Enquanto isso, Marielle e Miria chegam e começam a procurar Aluja e Gregory. Então o aldeão de antes, Boris, sai de seu esconderijo e diz a eles que Aluja desanimou Gregory. Miria duvida dele, mas ele diz a eles que o dragão negro decapitou Gregory e evoluiu para uma forma maior antes de se mudar para o leste para lutar contra o dragão das rochas. Ao ouvir isso, Miria começa a surtar, mas Marielle diz para ela se acalmar e se concentrar em curar todos os feridos ao redor. Enquanto isso, Iluja dá socos no dragão da rocha, e o dragão da rocha tenta contra-atacar com seu ataque terrestre. Mas Iluja se esquiva e ataca com alguns golpes de vento. No entanto, ele percebe que seus ataques mal atingiram o dragão das rochas. Então ele perguntou à voz divina se ela tinha alguma fraqueza, e ela lhe disse que ele não consegue acessar essa informação no seu nível. Ele então decide começar a mirar na cabeça do dragão das rochas, e após uma série de ataques consegue esmagar seus olhos. O dragão da terra de repente começa a se dirigir para a aldeia, então Aluja o segura e começa a liberar seu veneno de asa, mas ele percebe que isso não afeta o dragão da rocha. Ele então percebe que o pescoço do dragão de pedra é mais fino que o resto do seu corpo, então ele começa a acertá-lo com todos os seus movimentos mais poderosos até que ele finalmente morra. Enquanto a Lúcia luta para se levantar, Miria chega e tenta fazer perguntas a ele, mas eles são imediatamente interrompidos quando Mario acerta seu rosto com um feitiço e chama Miria para fugir do monstro que assassinou Gregory. Isso choca Miria, mas ela ainda defende seu pai dragão, alegando que deve haver algum mal-entendido.
No entanto, ela começa a tossir por causa do veneno de dragão que ele emite, e isso faz Alisha perceber que ele se tornou um monstro que não pode mais ficar perto de humanos. Então ele a empurra em direção a Mariel e sai voando. Algumas horas depois, ele se senta na praia pensando no tempo que passou com Miriam, o que o faz chorar e questionar toda a sua existência. Enquanto isso, o grupo de aventureiros chega à vila e ficam chocados ao ver que o Dragão das Rochas foi destruído. Mas Yuna informa Meltia que sente uma presença humana por perto. Enquanto Miriam cuida dos aldeões, ela se pergunta por que a Luja fez o que fez. Mas Meltia chega com seu grupo e pergunta o que aconteceu com o Dragão das Rochas. Marielle explica que um dragão de pedra e um dragão de brincar estavam lutando. Mas Yuno ressalta que ela não pode ver o dragão de brincar, então Marielle diz para ela não se preocupar porque ele voou para a floresta depois de matar o dragão das rochas. Quando ela pergunta sobre os moradores, Marielle diz que a maioria deles foi evacuada com segurança para o West Side. Mas houve alguns que ficaram para trás e ainda não foram encontrados. Ao ouvir isso, Meltia decide que ela e sua equipe irão procurá-los, e Maria se oferece para se juntar a eles, já que nenhum deles conhece realmente o caminho da vila. Meltia concorda em deixá-la entrar, mas Marielle a lembra do perigo do dragão da peste antes de partir com o grupo. Na floresta, a Luja acorda ao lado de sua fiel amante Yuna, cumprimentando com um sorriso e fica surpreso por ela o reconhecer. Quando ela pula em sua cabeça, ele percebe que é grande demais para fazer coisas normais com ela, incluindo quebrá-la, mas ele pede desculpas por deixá-la para trás, e ela o abraça alegremente. A Luja aceita que é um dragão maligno que enviou Gregory para a vida após a morte e decide que nunca mais se aproximará de ninguém. Quando ele se lembra que seu veneno de escama de dragão poderia destruir os macacos e outros monstros, a Luja decide deixar a floresta, mas não irá embora até descobrir como Dai se tornou um hospedeiro. Maligno porque sente que é sua responsabilidade como herói, ele começa a voar de volta para a caverna para planejar seus próximos passos. Enquanto está no ar, ele percebe que não caberá mais porque está muito maior agora, mas de repente sente uma presença perigosa por perto. Ao olhar pela floresta, ele vê o lodo correndo em direção à vila e tenta ler suas estatísticas, mas recebe o erro normal do sistema. Ele percebe que os slime têm algo a ver com a situação de Das. Então ele o persegue e usa sua habilidade de escaneamento, o que lhe permite descobrir que o lodo tem muitas habilidades que normalmente deveriam pertencer a um humano ou a outras mães. Ao se lembrar da luta com Das e os lobos, ele percebe que o slime pode roubar as habilidades das pessoas e depois controlá-las. Ele então se lembra de como o lodo saiu da boca de Dais durante a luta na vila, e isso faz perceber que o lodo é o Aizen Sosuke do mundo deles que planejou tudo, inclusive a destruição da vila. E Luja decide que não pode deixar algo tão perigoso correr solto porque quer proteger todos que lhe são queridos. Então ele avança na esperança de pulverizá-lo junto com sua namorada e companheira Yuna, mas a instrui a fugir se as coisas ficarem perigosas. Porém, assim que ele pousa, o lodo cobre a área com uma névoa vermelha, e ele percebe que é apenas uma cortina de fumaça e não veneno. Então ele diz ao slime para sair e enfrentá-lo como um homem. De repente, dois jovens humanos aparecem, e ele começa a se perguntar de onde eles surgiram, mas de repente eles lançam um tentáculo viscoso contra ele, do qual ele se esquiva. O lodo então se transforma em sua verdadeira forma e começa a provocá-los. Então Yuna ataca com rajadas de veneno, mas o lodo se regenera instantaneamente. Vendo isso, Ilu já percebe que ele está roubando habilidades de recuperação dos monstros na floresta e decide que o melhor curso de ação é derrotá-lo com um golpe. O slime pede uma trégua, mas Ilu já recusa e conta como ele induziu Daus a demolir a vila. No entanto, Slime Lord não entende sua língua, então ele começa a irritar Ilujah, mostrando-lhe todos os humanos que ele assassinou na floresta. E ele finalmente mostra o rosto de Daus ao admitir que foi ele quem orquestrou o massacre na aldeia. Isso deixa Ilujah furioso, mas o Senhor do Lodo torna as coisas ainda piores, dizendo que ele só está interessado em coletar o máximo de habilidades possível da vila e o desafia para uma competição para ver quem consegue pegar mais corpos na vila, causando a queda de Ilujah. Enquanto o slime se prepara para atacar, Ilujah o vence, disparando um poderoso ataque de sopro, imediatamente arrastando-o para o ar e executando sua habilidade de meteorito, lançando-o no chão. A voz divina informa que sua habilidade com meteoritos melhorou, então ele sente que a luta acabou. Mas o lodo responde de repente e sobe de volta ao penhasco na forma de um monstro-aranha. Na aldeia, os aventureiros trazem os aldeões feridos que encontraram para Mariel, e ela pergunta a Miriam se ela ainda confia no dragão da peste. Miriam diz que tem certeza de que é um mal-entendido porque Ilujah nunca ficaria violento dessa forma. E ela sente que é uma boa razão para ele ter matado Gregory e atacado ela com veneno. E é por isso que ela quer vê-lo mais uma vez para descobrir a verdade. Ao ouvir isso, Marielle lembra que humanos e monstros nunca poderão se entender e afirma que não a deixará morrer sob sua supervisão. Mas Melty aconselha Marielle a deixá-la fazer isso e propõe que ela e Marielle a acompanhem para conhecer Ilujah. A princípio, Marielle fica insegura sobre a decisão, mas quando Melty ajuda a colocar sua vida em risco para protegê-los, ela finalmente concorda.
De volta à floresta, Yuna se esconde na floresta para lançar um ataque furtivo. Mas Slime Lord usa cortes de chamas para destruir seu esconderijo e começa a enviar ataques de chamas em Iluja. A Luja se esquiva e divide o lodo ao meio, mas o Senhor do Lodo reaparece instantaneamente e derruba Yuna no chão. Porém, quando ele tenta acabar com ela, ele percebe que sua mão foi infectada com o veneno dela, então ele a agarra e a prende em uma barreira mágica. Enquanto as meninas caminham pela floresta, Marielle explica a Meltia que Daos trouxe um ovo para a aldeia e fez com que o dragão das rochas destruísse o lugar. E depois que o dragão da peste apareceu, houve várias vítimas. No entanto, Miri argumenta que não foi isso que aconteceu porque o objetivo dela e de Alicia era impedir Daos. Mas Marielle traz à tona o fato de que a Luja se aliou de Gregory, fazendo-a calar a boca. Meltia então revela que ela também viu o dragão da peste durante sua busca por Daos, mas ele estava em forma humanoide na época. Marielle pergunta por que ela não mencionou isso antes. Então Meltia explica que é porque parecia não ter relação com o caso da pessoa desaparecida que eles foram enviados para investigar, e também porque ela decidiu ligar para sua equipe, já que ela e Yuna sozinhas não tinham chance contra isso. Ela então pede desculpas por não estar na aldeia quando mais precisavam de sua equipe, mas Marielle diz que está tudo bem porque nenhum deles previu e eles seguiram em frente. Enquanto isso, a Luja fica confusa com o que está acontecendo. Então ele usa sua habilidade de visualizar estatísticas e descobre que o Lord Slime está drenando a mana e a força vital de Yuna ao mesmo tempo. Ele começa a dar socos na barreira na esperança de quebrá-la, mas ela não se move. Então ele começa a balançar o cérebro para pensar em uma maneira de destruí-lo. Ele teve a brilhante ideia de combinar ataques. Então ele dispara um golpe de redemoinho e o combina com um soco de dragão, e esse combo quebra a barreira e congela Yuna. Quando ele pergunta a Yuna se ela está bem, ela confirma que está. Então ele a elogia porque acredita que o babaca estará morto em breve, graças ao veneno dela. No entanto, o Senhor do Lodo reaparece mais uma vez. Então ele diz a Yuna para fugir e verifica as estatísticas do Senhor do Lodo, apenas para descobrir que ele roubou a habilidade de Yuna de neutralizar venenos. O Senhor do Lodo então se transforma em um monstro lobo enquanto pede a Iluja para se tornar seu amigo. Mas Iluja diz que se recusa a fazer amizade com um Rimuru de baixo orçamento, que faria qualquer coisa para adquirir mais habilidades, e jura que não o deixará sair vivo. A Luja então percebe o fato de que o Senhor do Lodo pode ver as habilidades e estatísticas como ele, e o Lodo Maligno confirma sua teoria ao revelar que está ciente de suas estatísticas e habilidades. No entanto, ele então ressalta que também ouve a voz divina e está fazendo o que ela diz, com o objetivo de ficar mais forte. E Iluja finalmente percebe o que realmente está acontecendo. O Senhor do Lodo pensa que desistiu, então tenta ir para a aldeia, mas Iluja usa suas chamas para formar um anel ao redor deles, prendendo-o naquele local. Na outra parte da floresta, Miria mostra às outras meninas um caminho em chamas. E depois de ouvirem alguns rugidos, percebem que é Ilúzia, então eles correm na frente para encontrá-lo. Enquanto Yuna observa do topo de uma árvore, o Senhor do Lodo tenta atacar Ilúzia, mas ele bloqueia e dispara alguns golpes de redemoinho contra ele. No entanto, o Lodo Maligno bloqueia cobrindo seu corpo com um escudo de maconha, e ele aceita que não tem movimentos para acabar com a Luja. Então ele chama alguns lobos para apoiá-lo. Vendo isso, a Luja ainda está confiante porque sabe que os lobos não têm chance contra ele. E ele viu todos os truques mesquinhos do Slime, mas sente que o canalha malvado está planejando algo dissimulado para vencer a luta. O Lord Slime de repente estende a mão em direção a um lobo, e a Lucia pensa que ele está prestes a roubar suas habilidades. Mas ele drena sua mana, então usa um corta-vento para cortar a mão do Slime. Os lobos imediatamente começam a atacá-lo em retaliação, mas a Lucia explora seu Floyd Mayweather interior e o soca um por um. De repente, um novo lobo aparece e o ataca. E depois de usar sua habilidade de leitura de estatísticas, ele descobre que um dos lobos que ele havia matado antes era um disfarce. A partir de um dos corpos do lobo, o lodo cria vários espinhos, que o apunhalam por todo o corpo, e ele declara que consumirá a Luja inteiro. O Lord Slime então começa a entrar em seu corpo pelos buracos, mas a Luja fica furioso e voa para o céu. Na tentativa de detê-lo, o Senhor do Lodo começa a criar espinhos por todo o corpo, mas a Luja ainda chega a um local onde o sol é visível e todas as garotas o observam do chão. De repente, a Luja segura o Slime no lugar e começa a cair como parte de seu maior ataque de quebra-nozes. O Senhor do Lodo avisa que ele não conseguirá sobreviver ao impacto, mas Iluja diz que não se importa com o que aconteça com ele e avança a toda velocidade até atingir o chão. As meninas encontram seu corpo inconsciente no vale abaixo, mas um rio passa de repente e o leva embora. Miria começa a gritar o nome dele com lágrimas nos olhos, mas Marielle dá um tapa nela e manda ela se acalmar, pois não podem mais fazer mais nada. Horas depois, as meninas voltam para a aldeia e Marielle pede para Marielle descansar em casa porque ela já passou por muita coisa. Depois que Marielle sai chorando em seu quarto, Marielle conta aos aventureiros que sempre teve interesse em explorar o mundo e pediu que a levassem com eles. Dias depois, a Luja acorda com a mesma escuridão e imagens nítidas que viu no início, então ele teme estar prestes a voltar a ser um ovo.
No entanto, ele descobre que ainda é um dragão da peste em tamanho real. Mas quando ele percebe que está preso em um deserto desconhecido, ele imediatamente enlouquece. Isso nos leva ao final do vídeo. A Luja se reunirá com Miria? Deixe-nos saber nos comentários abaixo, e se quiser mais recapitulações de animes como essas, inscreva-se no canal e assista esse vídeo na tela.